Esse texto aqui, é texto de Hebreus capítulo 12, é um texto que eu particularmente sou muito fã, sou sempre ministrado quando leio, quando releio, quando penso nele, porque ele contém algumas coisas que são importantes. Mas por que eu escolhi falar desse texto no dia de hoje? Porque nós acabamos de sair, gente, de uma conferência que foi uma conferência maravilhosa, fala sério. Foi uma conferência top, a gente foi ministrado, recebemos coisas preciosas do Senhor. Parece que nesses tempos de conferência, parece que a gente fica mais próximo do céu, parece que o céu está aqui, parece que há uma presença diferente, parece que conferência, Deus guarda uma porção diferente para a conferência, parece isso, não parece? E aí, gente, nós sempre nos sentimos, depois de conferência, ou acampamento que seja, ou eventos como estes, nós sentimos que nós ficamos como se fosse mais próximos de Deus, sentimos que nós ficamos um pouco mais conectados com Deus. E aí, gente, a gente parece que está com o coração cheio, parece que o nosso coração está transbordando, mas também tem algo que acontece muito, que é o pós, porque parece que na mesma proporção com que nós ficamos, parece que mais próximos de Deus, parece que ao mesmo tempo, quando nós passamos esses dias, conforme o tempo vai passando após nós vivemos isso, parece que esse sentimento, parece que essa presença de Deus que nos envolveu, parece que essa proximidade, parece que esse coração cheio vai se perdendo. Parece que as coisas vão voltando para uma normalidade, entre aspas, e a gente vai aos poucos vendo que os problemas da nossa vida vão voltando à realidade. Parece que as tentações vão voltando cada vez mais fortes até. Parece que nós vamos ficando mais fracos. E aí, com isso nós vamos ficando mais desanimados. A nossa fé vai enfraquecendo e tanta coisa vai acontecendo. Eu não sei se isso é uma realidade só minha, mas a verdade é que eu converso com muita gente, eu sei que isso é algo que acontece com muita gente. Alguns demoram até um pouco mais de tempo para isso acontecer, mas tem outros que parece que 2, 3 dias a vida já está um caos. E aí, gente, a minha pergunta é: por que isso acontece? Por que parece que isso é algo que é tipo uma rotina nossa? Eu vou para um acampamento, sou cheio, saio de lá transformado, e os dias vão passando e parece que eu vou perdendo tudo isso. Eu vou para uma conferência, eu sou transformado e os dias vão passando, parece que aquele coração cheio vai ficando vazio. E aqui, gente, é uma questão que eu quero já começar a trabalhar com vocês. Isso acontece porque tem a ver com algo que se chama constância. Tem a ver com uma palavra que se chama permanecer. Se chama ficar firme, vamos dizer assim. E para ficar um pouco mais claro, para ficar mais simples, é porque isso acontece porque, embora nós sejamos seres humanos, a verdade é que eu vou fazer uma comparação aqui agora, que nós parecemos um carro. Tem uns que parecem mais uma Ferrari, outros já parecem um Fusca velho. Dá uma olhada para o seu lado agora, identifica se a pessoa que está do seu lado é uma Ferrari ou um Fusca velho. E aí, gente, toma a verdade do seu coração, olha para ela e fala assim: olha, com todo o amor que eu tenho por você, você está mais para um Fusca velho. As irmãs aqui, parece que só tem Fusca velho aqui. Uma olhou para a outra, ei, Fusqueta. Mas por que eu estou dizendo que nós somos como um carro? É porque não importa se o carro ele é mais top, se o carro ele é mais fraco, se é um carro normal, se é um carro caro, barato, não importa. Nenhum deles, sem combustível, consegue andar. Pode ser uma Ferrari,
pode ser um Fusca. Se você não botar combustível, se você não abastecer seu carrinho, meu amigo, você vai ficar na beira da estrada. Pode ser uma Ferrari ou pode ser um Fusca. Às vezes até, se uma Ferrari não abastecer, o Fusca passa. Então a questão que eu quero dizer é que nós somos como um carro, porque nenhum carro sem combustível anda, da mesma maneira como eu e você, sem um combustível espiritual também não andamos. É impossível andar sem combustível. Um carro sem combustível, gente, a verdade é que não serve para nada. O que você faz com um carro que não anda? Alguém tem alguma sugestão? Vira item de museu? Aí, ó, para os Fusca, é item de museu. Mas a verdade é que qual é o propósito do carro? É andar. Então entenda uma coisa, um carro sem combustível não anda. Da mesma maneira como eu e você, sem um combustível espiritual, nós não andamos. Eu e você, sem algo espiritual de Deus para a nossa vida, nós, com um tanque vazio, nós não conseguimos andar. Nós ficamos travados, nós ficamos paralisados. Então presta atenção, o que eu quero dizer é que nós não podemos nos permitir ficar sem um combustível espiritual na nossa vida. Nós não podemos nos permitir chegar e ficar parados. Mas para construir o que eu quero dizer, eu quero que você entenda uma coisa. Acabar com o combustível do carro é uma situação já caótica. Acabar com o combustível é o carro parar de vez, e aí não tem o que fazer. A única coisa que tem para fazer é correr onde tem combustível para tentar encher. Pega o galãozinho lá, bota no galão e depois enche. Só que presta atenção numa coisa. O problema é que na maioria das vezes na nossa vida, a gente não permite que o nosso combustível acabe. Essa é a verdade. A gente não permite que o nosso combustível acabe a ponto de parar. Mas nós nos permitimos andar com o carro com o nível do nosso tanque de combustível vazio. Não vazio, mas raso, com pouco combustível. É a famosa luzinha da reserva. Nós nos permitimos chegar nessa luzinha da reserva. Só que tem uma coisa que é importante que você entenda, que todo carro com combustível na reserva, ele até anda. O carro com combustível ali, no finalzinho, ele até anda. Mas andar com combustível na reserva, e para aqueles que conhecem um pouquinho mais de carro, sabem que é extremamente prejudicial para o carro, porque quando o combustível está na reserva, significa que ele está pronto para acabar, e se ele está pronto para acabar, ele já está danificando o motor, ele já está deixando com que impurezas entrem no tanque, ar entre no tanque, pode causar uma pane no sistema de injeção, porque há um nível de combustível que tem que ter, a reserva já é a luz de emergência. E o pior de tudo é que você vai andando com o carro falando assim, ainda que os carros agora têm uma medição, que não é muito confiável, mas tem uma medição lá, entra na reserva e aparece, você consegue andar mais 10 quilômetros. Mas a verdade é que quando você está com o carro na reserva, você vai andando sem saber em que momento que ele vai parar. É uma situação de risco, você fala, misericórdia. Os carros manual, antigamente você botava na banguela, mas hoje em dia os carros automáticos nem isso mais dá para fazer. E olhando para a nossa vida, a verdade é que muitos de nós vivemos na nossa vida espiritual com o nosso combustível de fé, o nosso combustível de espiritualidade, o nosso combustível de Deus lá na reserva. A gente está até andando, você, o carrinho, a Ferrari ou o Fusca, você está até andando, mas o seu nível de combustível está lá embaixo, e está próximo de parar. E aí o que acontece? A gente fica precisando de eventos como a conferência, precisando de eventos como o acampamento,
não para encher o nosso tanque, mas para dar um gásinho. Tipo quando você vai no posto, está na reserva, você fala assim, coloca mais 20 conto aí. Gente, R$20 hoje de combustível não faz quase nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente fica dependendo disso. Fica dependendo de eventos para colocar um pouquinho mais de combustível. Mas nós vamos sempre com o nível do nosso tanque de combustível de Deus, lá embaixo. Vai ficando com o nível lá embaixo. E aí nós não desfrutamos, primeiro, da paz e a tranquilidade de alguém que está caminhando bem e saudável com Deus. Da mesma maneira, como nós vamos permitindo que, assim como os problemas que acontecem de andar com nível baixo no carro, esses problemas também atinjam a nossa vida. Começa a entrar impureza, começa a acontecer problemas, você começa a andar no risco, e você não desfruta da potência que você pode ser ou se tornar na mão de Deus. Quem aqui quer ser irrelevante na mão de Deus? Agora, quem aqui quer ser uma potência na mão de Deus? Então nós não podemos andar com o nosso nível de combustível baixo. E é exatamente por isso que eu peguei esse texto, porque no texto diz para nós corremos uma corrida. E tem uma palavra muito específica que diz, corremos com perseverança. Você sabe o que é perseverança? Perseverança é a qualidade de alguém que insiste. Perseverança é a qualidade de alguém que não só insiste, como também não desiste. É alguém que permanece. Gente, isso é o dicionário. Perseverança é a qualidade de alguém que é constante. Ou seja, a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus, diz para mim e para você, para nós sermos perseverantes, ou seja, para nós não desistirmos, para nós insistirmos na nossa vida com Deus, para nós não nos cansarmos da nossa vida com Deus, para nós não desanimarmos da nossa vida com Deus, e mais do que isso, para nós mantermos a nossa constância da vida com Deus. Isso porque Deus sabe que o normal nosso, o seu normal e o meu normal, é com o passar do tempo, nós irmos desanimando das coisas. É fácil você lembrar do primeiro dia, para aqueles que gostam de estudar, o primeiro dia que chega na escola, e reencontra a galera, e parece que é a maior vibe, a escola é coisa maravilhosa, e quando você está lá no final do ano, você já não aguenta mais. Fala, pelo amor de Deus, acaba logo, eu não quero mais isso aqui. Porque a verdade é que o normal do ser humano é ao longo do tempo nós irmos desanimando, nós irmos perdendo a força, nós irmos desistindo. E aí com isso, gente, trazendo para a realidade da vida de alguém que é cristão, falando da nossa vida com Deus, infelizmente o normal do ser humano é em algum momento a gente se acomodar e se acostumar a viver com o nível do nosso combustível lá embaixo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Cara, aquilo que você vive, por exemplo, num acampamento, aquilo que você viveu na conferência, aquilo que Deus fez, deixa eu te contar um segredo agora. Cara, Deus tem muito mais, Jesus tem muito mais para derramar. Jesus tem muito mais para compartilhar comigo e com você. Nós falamos, eu preguei aqui na sexta-feira passada sobre o poder de Deus que está disponível para encher a sua vida, te capacitar. Deus quer compartilhar da sua palavra, da sua identidade, da sua unção, do seu poder, do seu amor. É por isso que lá em João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus estava dizendo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que Deus está falando para mim e para você, o que Jesus está falando é,
Presta atenção, no dia a dia, no processo, no caminhar, eu tenho muito para derramar sobre você, eu tenho vida para derramar sobre você, e não é pouco não, é muito, é abundante, é algo que transborda, e quando transborda atinge outras pessoas, é isso que Jesus quer derramar sobre você. Mas como nós podemos viver essa vida abundante, como nós podemos viver isso com Deus, se nós, no nosso dia a dia, não perseverarmos na nossa vida com Ele, se nós não nos mantemos firmes, se nós não insistirmos na vida com Deus, se nós não desistirmos diante dos problemas, como que nós vamos viver isso? Como que a gente vai viver uma vida de abundância com Deus se a gente permite o nível do nosso combustível ficar sempre lá embaixo? E pior, como eu disse aqui, quando muitos de nós se conformam em viver no raso, quando muitos de nós se conformam em viver uma vida com nível baixo de combustível. Acampamento vai chegar, eu amo acampa, porque acampa, eu saio de lá transformado. Mas a verdade é que tem muita gente que está transformando o acampa numa muleta para colocar um pouquinho mais de combustível para aguentar até o meio do ano quando tem conferência. Sendo que você pode chegar no acampamento já cheio e receber muito mais. Muito mais. Muito mais. Então nós precisamos entender que todos os dias da nossa vida, isso é perseverança, nós precisamos chegar com o nosso carrinho espiritual, que é a nossa vida, e nos encher do combustível que Deus tem para nos dar, todos os dias, e andar bem na sua vida com Deus. Por mais incrível que pareça isso que eu vou dizer, é uma escolha sua. É uma escolha. Tem gente que fica clamando por constância. Ai Deus, eu sou inconstante, me ajuda a ser constante. Imagina que Deus fica olhando para nós falando: pô mãe, a minha presença é disponível, minha palavra é disponível, o Espírito Santo disponível, o que mais você quer que eu faça? Porque agora só depende de uma escolha sua. Nossa constância não acontece de maneira natural, é você que decide ser constante, é você que decide se encher do combustível de Deus, é você que decide. Acontece a partir de uma escolha de permanecer. Quando você está diante daquilo que pode te desanimar, você fala: eu não vou desanimar, eu vou permanecer. É quando você está sendo tentado por Satanás, naquele problema que você sabe que você tem, e você escolher falar: cara, está difícil, tá, mas eu vou resistir, porque eu escolhi permanecer com Deus. Eu escolhi não deixar o nível do meu combustível espiritual abaixar. É a partir de uma escolha de querer mais. Então entenda uma coisa, é uma escolha. Só que o problema, gente, é que cada vez mais os nossos desafios, os nossos problemas que nós vamos enfrentando ao longo dos dias vão, ao invés de fazer a gente entender que a gente está passando por um problema, escolher permanecer, faz a gente desistir, faz a gente perder e abaixar o nível do combustível de Deus na nossa vida. E aí no processo com Deus, vai indo para baixo, combustível abaixando. Chega lá na reserva, aí vem, põe 20 conto, vai na conferência aqui, e vai não sei aonde ali. Aí precisa vir o F-Hop, vir tocar aqui, para, ai meu Deus, como eu fui tocado tal. Deixa eu te falar, o F-Hop é lindo, eu amo, por isso que nós trazemos eles aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Jesus que eles cantam é o mesmo que a gente canta aqui. É o mesmo. E posso te falar, o poder que atua através da vida deles não é o poder do nome da M, é o poder do nome de Jesus que está aqui. Então presta atenção numa coisa, tem a ver com a escolha de permanecer no processo, tem a ver com a escolha de se manter cheio. Eu estava conversando hoje, eu não sei com quem,
conversei com tanta gente, fui no aniversário, conversei com um monte de gente. Mas eu estava conversando hoje sobre Josué. Tem um texto lá de Josué no capítulo 1 que todo mundo fala quando precisa dar um gás assim. Fala Josué 1:9, que Deus olha para Josué e fala, vou fazer a voz de Deus: seja forte e corajoso. Quem arrepiou? Ó aqui, ó. Fala, Senhor. Mas olha só, ó, até a luz. Ó, só que presta atenção, no versículo 7, Deus já tinha dito a mesma coisa, e ele fala assim, ó: somente seja forte e corajoso. Mas aí olha só o que ele fala. Deus fala para Josué: tenha o cuidado de obedecer a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, há uma direção, há uma palavra que ele tem que seguir. E aí diz assim, ó: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde andar. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Josué, seja forte, ó, fica firme, e seja corajoso de se manter, de permanecer, porque vai ser difícil a caminhada, vai ter perrengue, vai ter BO, você vai desanimar, vai te aparecer propostas boas, mas pega aquilo que já foi te ordenado, que é: siga com a minha palavra, siga nessa direção, não se desvia nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda, porque o final daquilo que eu estou te falando vai ser muito melhor, desde que você permaneça no caminho. Por isso seja forte e corajoso. A gente pega o seja forte e corajoso, mas se esquece de que o mandamento não é para ser forte e corajoso. O mandamento é permanecer, é seguir a palavra que lhe for ordenada, sem se desviar. E o conselho é: seja forte e seja corajoso para fazer isso. Então o que eu quero que você entenda é que, se de alguma forma isso que eu estou dizendo é uma realidade na sua vida, se desanimar depois de momentos em que nós somos cheios de Deus é uma realidade que acontece. Talvez você precise hoje entender o que é permanecer e decidir permanecer. Decidir não se conformar com um nível de combustível baixo e encher o seu tanque diariamente, para que aquilo que você vive espiritualmente com Deus numa conferência, você viva todos os dias da sua vida, para que o mesmo sentimento que você sente no acampamento, de Deus te enchendo, Deus transformando a sua vida, Deus derramando poder, Deus derramando um monte de coisa sobre a sua vida, seja algo que você sente todo dia, seja algo que você sente todo culto, você chegar aqui e transbordar daquilo que Deus está fazendo, a ponto de você começar a influenciar as outras pessoas, de falar: cara, esse cara vive todo sábado como se ele estivesse no acampamento. Por isso nós precisamos manter o nível do nosso combustível cheio. E aí, voltando para o texto, tem apenas 3 conselhos nesse texto que nós lemos, além de permanecer, que nos ensina como nós podemos nos manter cheios. A primeira coisa, e eu quero que você fale isso para a pessoa que está do seu lado, diga o seguinte: livre-se do que te atrapalha. Ah, gente, vocês podem falar mais forte. Fala: livre-se do que te atrapalha. Não, peraí, eu acho que vocês não estão entendendo. Estou parecendo o Diego aqui agora. Não, acho que você não entendeu. Você é um milagre. Acho que você não está entendendo, gente. Esse conselho que você está dando para essa pessoa agora é um conselho sério. Você quer ver? Vem cá, Karina. Você está aqui pertinho de mim? Você vai virar para a pessoa que está do seu lado. Você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai botar a mãozinha no ombro dela assim, com todo o amor de Jesus. Vai falar assim, ó: livre-se do que te atrapalha.
Aí, para ver se a pessoa guardou agora. Agora só para ficar certo, você pergunta para a pessoa, entendeu? Entendeu? Sabe por quê? Sabe por que eu estou fazendo isso com vocês? Não é por qualquer motivinho não. É porque esse conselho a gente esquece. Então fazendo isso, talvez você nunca esqueça. E você que falou para a pessoa que está do seu lado, você tem a responsabilidade de lembrar ela sempre. Falar, e aí, como é que tá? Está se livrando das paradas que te atrapalham? Você é o fiscal agora. Bom que todo mundo é fiscal. Mas olha só, presta atenção aqui. Ó, o texto diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aqui é interessante, gente. É interessante que o texto separa duas coisas como problema. Duas coisas como problema. Uma delas é o pecado. Por isso que diz, livremo-nos do pecado que nos envolve. Mas também fala sobre tudo que nos atrapalha. Tudo. Por que o texto separa o pecado de tudo que nos atrapalha? O pecado nos atrapalha também. Mas o texto faz questão de separar, sabe por quê? Porque nem tudo que nos atrapalha é pecado. Você está entendendo isso? Nem tudo que nos atrapalha é pecado, mas não precisa ser pecado para nos atrapalhar na vida com Deus. Isso é muito importante para você entender. Porque às vezes você vai passar a sua vida inteira tentando lutar contra o pecado, mas você não está lutando contra aquilo que te faz pecar. Então vamos começar falando primeiro do pecado. Eu disse que ser constante é uma escolha, não é? Não adianta querer ser constante com Deus, sendo constante com o pecado. Não adianta. O que eu quero te dizer é que Deus está pronto para derramar sobre você o perdão, a graça, a partir de um arrependimento que você tiver do seu pecado. Mas você precisa decidir todos os dias, não se conformar com o pecado e lutar contra ele, para que você consiga ser constante com Deus. O problema é que muitos de nós queremos ser constantes com Deus e ao mesmo tempo ser constante com a nossa vida de pecado. Eu vou dar um exemplo só de pecado aqui, mas por exemplo, a fofoca. Tem gente que usa da vida com Deus para fazer fofoca. Chega e fala assim, Micael, tenho orado por um negócio, preciso te contar para você orar junto comigo. Sabe a Aline? Então, cara, ela tá saindo com um cara aí, velho, que não é crente. Precisamos orar por ela, viu? Porque eu acho que ela está se perdendo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ah, meu irmão, arranca essa capa de espiritualidade falsa. Isso é fofoca, cara. Se Deus está te mandando orar por alguém, ora por ela. Para de querer ficar compartilhando da vida dela com os outros. Então, presta atenção numa coisa. Não tem como ser constante numa vida com Deus se você está decidindo ser constante com a vida de pecado. Você está doido para ficar compartilhando a vida dos outros? Você está doido para o culto acabar, para chegar em casa e acessar qualquer site? Então presta atenção, a Bíblia diz, livre-se do pecado. Não estou dizendo que é fácil, que é imediato, que é rápido, mas você tem que decidir se livrar dele. Essa capa eu não visto mais, essa camisa de pecado eu vou arrancar ela e eu não quero pôr ela mais. E a graça do Senhor te dá força para que você consiga viver isso. É por isso que em Romanos, no capítulo 5, a Bíblia diz que nós somos escravos daquilo o que nós escolhemos obedecer.
Ou seja, você se torna refém daquilo que você escolhe. E aí a Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, ele dá dois únicos caminhos. Você se torna escravo daquilo que você escolhe obedecer, escravo do pecado que te leva à morte, ou escravo de Jesus que te leva à vida. São apenas dois caminhos. Ou seja, enquanto você não decidir ser constante com Deus, se livrando do pecado, não adianta você querer chegar aqui e achar que a sua vida vai acontecer de uma maneira espetacular com Deus. Porque Deus primeiro precisa te livrar do pecado, para que depois Ele possa te dar mais. Mas a boa notícia é que Ele nos dá força, desde que você escolha se livrar do pecado. Mas o texto também diz, se livrar não só do pecado, mas de tudo que te atrapalha. Ah, mas o que é esse tudo? Gente, deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que não é pecado na nossa vida, mas que atrapalha muito a nossa vida com Deus. Tem coisas que você assiste na sua casa que não são pecado. Tem série, por exemplo, que você assiste que não é pecado, mas que abre um portão para a tentação na sua vida, que vai te levar para o pecado. Tem aplicativos que você acessa que pode te levar para o pecado. Tem roda de amizade, presta atenção. Tem amigos que você escolhe andar, que atrapalha a sua vida com Deus. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? É pecado ter qualquer amigo? Não. Mas presta atenção. Tem gente que está querendo ter uma vida constante com Deus, mas chega na escola e participa de roda de amizade de moleque que só fala de sexo. Você acha que a sua cabeça vai ficar pensando no quê? Em Deus ou em sexo? Você participa de uma roda que os moleques só ficam falando de tal mina que é gostosa ou não. Você acha que a sua cabeça vai ficar pensando no quê? Naquilo que você viveu na conferência? Ou se tal mina é gostosa? E isso serve para as meninas também, porque menina fala de homem o tempo todo. Você acha que a sua cabeça vai ficar pensando no quê? Vai ficar pensando nos homens? Ou vai ficar pensando nas coisas de Deus? Então quando o texto diz para nós nos livrarmos de tudo que nos atrapalha, é de tudo que nós participamos que são inúteis para a nossa vida e que nos afastam de Deus, sendo pecado ou não. Tem gente que fica conversando coisa inútil, com gente inútil, o tempo todo, e aí chega aqui no sábado e não sabe o porquê está sem interesse pelas coisas do Senhor. Então presta atenção, tem roda de amizade que te afasta de Deus. Toma cuidado com quem você anda. Tem cara que passa o dia inteiro jogando videogame, aí quer que brote uma vontade sobrenatural de ler a palavra. Meu irmão, se você não decidir fazer isso, não vai ser o narrador do FIFA que vai te falar para você ler. Vai vir o narrador do FIFA falar: gol, agora para e vai ler Efésios. Tem gente que a semana inteira, nossa, não vou parar, né? Mas a última coisa, prometo. Tem gente que passa a semana inteira ouvindo música que não presta, ouvindo sertanejo, ouvindo funk. Ah, é pecado ouvir música secular? Tô nem aí, meu irmão, mas presta atenção. Aquilo que você escuta enche o teu coração, e quando enche o teu coração, molda as suas atitudes. Se você quiser um termo um pouco mais rebuscado, isso se chama cosmovisão. É aquilo que você enxerga do mundo, a lente com a qual você enxerga o mundo. Ou seja,
Aquilo que você bota para dentro de você, que você vê, que você ouve, está influenciando a sua vida. Aí você chega aqui, você fala, nossa, não sei porquê, mas o louvor não está falando mais comigo. Claro, quem está falando com você é o Henrique Juliano, que você ouve a semana inteira. Então presta atenção uma coisa, presta atenção, ouvir coisas boas, ouvir coisas de Deus, andar com boas companhias, andar com gente de Deus, andar com gente que fala sobre as coisas de Deus, te aproximam de Deus e te ajudam a se manter constante com Deus, ajudam o seu nível de combustível a não ficar lá embaixo. A segunda coisa, já vira para a pessoa que está do seu lado e fala: tenha os olhos fixos em Jesus. Fala mais forte. Ó, o texto diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você já comeu alguma coisa perto de uma criança? Uma bolacha? Uma casquinha do Mac? O que acontece com a criança? Você está aqui, ó, tranquilão. A criança está assim, ó. Vem aqui, Giovana. Eu sou a criança, ela está comendo a bolacha. A criança fica assim, ó. Come a bolacha aí. Tá com vergonha? Aí vocês viram o que aconteceu? Obrigado, Gi. Ah não, fica aqui mesmo, vai. Tô brincando. Gente, olha só. Presta atenção. Vocês repararam o que aconteceu? Acontece exatamente isso quando você está comendo alguma coisa do lado de uma criança. Primeiro você fica sem graça e fala, mano, esse moleque não vai parar de me olhar fixamente não? Cadê o pai e a mãe desse moleque aí? A segunda coisa que acontece é que você fala assim, quer? Se a mãe estiver junto, você fala, posso dar? Aí sabe o que acontece depois? A criança, você dá a bolacha para ela, ela come. Aí sabe o que ela faz? Ela come aqui, ó. A pessoa está aqui, ó. Aí ela faz assim, ó. Ela volta a olhar fixamente. Sabe por que criança fica desse jeito? Só tem 2 motivos. 3 motivos. Mas vou juntar um e outro em um só. 2 motivos. Fome e curiosidade. 2 coisas. Porque criança tem muita fome. Alguns parece que são criança até hoje. Tem fome o tempo todo. Amém, Luan? Brincadeira. E também porque criança é curiosa. Fala, tio, o que é isso? É brócolis. É brócolis, é gostoso? É. Posso provar? Pode. Tem mais? Tem. Criança é curiosa. O que eu quero que você entenda é que olha o que Jesus, por exemplo, falou sobre a atitude de criança. Fala assim, ó: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Há inúmeros motivos pelo qual Jesus fala de nós sermos inocentes como uma criança. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que com relação às coisas de Deus, eu e você precisamos ser que nem uma criança quando um adulto está comendo uma bolacha do lado dele. A gente tem que ter curiosidade pelas coisas de Deus. E mais do que curiosidade, nós temos que ter fome pelas coisas de Deus. É exatamente por isso que esse texto diz: mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos
fixos, não olha para nenhum lugar, olha somente para Jesus, ou seja, não perca o interesse por Ele. Não perca o interesse por Jesus. Tenha curiosidade de conhecê-lo mais. Tenha curiosidade de saber o que Ele é. Tenha curiosidade de saber o que Ele pode fazer na sua vida. Tenha fome de mais. Queira mais. Deseje mais. Tem gente que está sem fome de Deus. Tem gente que está sem curiosidade de viver mais com Deus. Agora, pensa o seguinte: se você quer aumentar o nível do seu combustível com Deus, se você quer se manter constante com Ele, guarda isso que eu estou te falando, fica com os olhos fixos nele, porque Ele sempre vai ter algo a mais para você. Ele sempre vai ter algo que vai te despertar algo a mais. Nós precisamos desenvolver em nós fome pela palavra de Deus. Nós não podemos se saciar com migalha. Eu citei aqui na semana passada de que eu e Marininha estamos lendo um texto da Bíblia, estamos lendo o livro de João. Cara, eu e ela estamos com fome demais, quer saber mais, quer descobrir mais, quer saber de mais coisa. Nós precisamos ter mais fome de intimidade com Deus na oração. Deixa eu te falar, tem gente que está acostumado a orar só de manhã quando acorda, às vezes também, e só à noite antes de dormir, quando não dorme no meio da oração. Sabe o que é isso? É migalha. Deus está disponível para você full time. Então não se acostume com migalha. Deus está te chamando para mais. Olha que no mesmo capítulo que nós estamos lendo, o que a Bíblia diz? Hebreus 12:12 diz: portanto, revigorem suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Sabe o que está dizendo? Sua mão está cansada, seu joelhinho está enfraquecido. Meu irmão, revigora. Sabe como que você faz, por exemplo, para seu músculo ficar mais forte? Você vai para a academia, você faz treino, você movimenta ele. Sabe o que o texto está dizendo? Revigore as suas mãos cansadas, revigore os seus joelhos enfraquecidos. Quanto tempo você não se ajoelha na presença de Deus dentro da sua casa? Está faltando fome. Mantenha os olhos fixos em Jesus, para que você consiga reabastecer diariamente o seu combustível com Deus. Vem aqui no culto, adora, joga tudo para Ele. Para de ficar se reservando. E por último, eu vou ser mais rápido agora. Terceiro lembre-se do que Jesus fez. O texto diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. A Bíblia é clara em dizer para nós, em outro texto lá em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas nós recebemos de Jesus a vida, e pela graça nós somos salvos. O que eu quero te dizer é que na luta contra o pecado, eu e você, a gente só precisa decidir e se entregar para Jesus. Mas Jesus, na luta contra o pecado, que não era dele, que era meu e seu, presta atenção aqui, Ele derramou o próprio sangue. O preço que Jesus pagou pelo meu e pelo seu pecado é muito maior do que o preço que a gente paga em escolher viver uma vida com Ele. E ninguém aqui quer ser injusto com Jesus, mas guarda isso que eu estou te falando. Quando a gente se esquece, a gente não se lembra e não pensa que Ele deu a vida por mim na cruz, e de que o que está aqui em jogo é o sacrifício dEle por mim. Eu faço esse sacrifício perder o valor. Então, todos os dias, se você quer se manter constante com Deus, levante-se de manhã e fale: Senhor Jesus, obrigado porque foi o teu sangue naquela cruz, foi a sua dor, foi o teu corpo que foi amassado, que foi crucificado para que eu tivesse aqui hoje. Às vezes a gente acaba se esquecendo daquilo que Jesus fez na prática por nós.
Só para finalizar, tem uma música que eu gosto muito, depois eu posso colocar lá no meu Instagram, ela é em inglês, mas essa música, toda vez que eu ouço ela me arrebenta, porque diz assim, que Ele amou a minha vida na morte dEle. Sabe que é alguém ter que morrer para te dar a vida? É isso que Jesus fez. Então quer se manter constante, quer subir o nível do combustível com Deus? Começa a, de uma maneira proposital, se lembrar e pensar todos os dias no que Ele fez por você, para que isso vale a pena na sua vida. Vamos ficar em pé, por favor. Presta atenção no que eu disse aqui. Presta atenção aqui. Talvez você tenha vivido algo muito especial com Deus na conferência semana passada. Talvez você tenha vivido algo especial com Deus lá no acampamento. Talvez você tenha vivido algo especial com Deus há uns 3 acampamentos atrás. E você deixou isso escapar. Presta atenção. Você deixou o nível do combustível da sua vida ficar na reserva. E parece que você está só colocando mais 20 conto toda vez. Você está indo de conferência em conferência. Você está indo de acampamento em acampamento. Você está indo de grandes eventos em grandes eventos, fazendo disso uma muleta para viver uma vida firme com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem para derramar sobre a sua vida, Ele tem todo dia. Ele tem sempre. Desde que você escolha manter o nível do combustível espiritual da sua vida lá em cima, e para isso você tem que permanecer escolhendo todos os dias viver com Ele, se afastando do que te faz mal, se afastando do pecado na sua vida, arrancando isso da sua vida, mantendo os olhos fixos nele, tendo cada vez mais fome, mais vontade de comer da palavra do Senhor, tendo curiosidade de saber mais. Lembra daquele texto que diz: clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus está te falando, se você me quiser mais, e você me buscar mais, e você pedir mais, e você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, eu tenho coisas grandes para te dar, tenho coisas ocultas que você nem tem noção, que são sobrenaturais, para revelar para você, para derramar sobre a sua vida, desde que você queira todos os dias isso. E por último, se lembre de Jesus, se lembre do sacrifício, se lembre que Ele te amou na morte dEle, que como no texto que nós lemos diz, Ele pela alegria que foi proposta para Ele, e essa alegria é a tua salvação, Ele suportou a cruz. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer um convite para aqueles que nessa noite querem fazer um compromisso sério com Deus e falar: Senhor, eu não vou perder aquilo que eu ganhei, aquilo que eu recebi na conferência. Eu não vou perder aquilo que eu tenho vivido nos acampamentos. Eu vou fazer um compromisso com o Senhor de começar já nessa semana uma vida de constância, uma vida de permanecer, uma vida de me manter firme, uma vida de ser fiel, uma vida de me lembrar todos os dias, uma vida de exercitar os meus joelhos e me colocar em oração, uma vida de buscar a tua palavra, de ter fome. Então você quer fazer um compromisso sério com o Senhor, para que você não perca aquilo que você viveu, por exemplo, na conferência. Sai do seu lugar, vem até o altar do Senhor e fala: Senhor, é comigo. Eu vou me comprometer com o Senhor. Eu vou me manter firme com o Senhor. Eu vou me manter fiel com o Senhor. Mas não tenha vergonha de sair do seu lugar, porque é um compromisso com o Senhor Jesus. Não é comigo o compromisso. Não é um compromisso com qualquer um que está aqui. É um compromisso com o Senhor de falar: Deus, talvez eu tenha andado com meu combustível na reserva tanto tempo. Talvez eu tenha me permitido viver no meio de coisas que me fazem mal. Mas hoje a minha decisão é permanecer. Hoje a minha decisão é me manter firme. Hoje a minha decisão é começar a andar os meus dias diferentes de como eu tinha andado.
Hoje a minha decisão é me afastar daquilo que me faz mal, me afastar do pecado, me lembrar de quem o Senhor Jesus é por mim, para que eu não volte a cair mais. Em nome de Jesus, todos que estiverem aqui, fechem os olhos. Eu vou começar a orar aqui, mas você que o Espírito Santo de Deus está falando com você, aí no teu coração, no teu lugar, esse convite é muito sério, sai do teu lugar e vem até aqui. Deus gosta de olhar os corajosos que não têm vergonha de se expor e falar: Senhor, eu vou fazer compromisso público com o Senhor, porque se o Senhor fez questão de subir naquela cruz publicamente sem se envergonhar por mim, eu não vou me envergonhar por você não. Eu vou fazer um compromisso sério contigo hoje, e eu não estou nem aí para o que os outros vão pensar. O negócio é entre eu e você hoje, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite por cada vida aqui. Nós oramos, Pai, por cada filho do Senhor que se coloca hoje, nessa noite, diante do Teu altar. E Pai, em nome de Jesus, Pai, muitos de nós, parece que vamos enchendo o nosso combustível da nossa vida, mas parece que a gente nunca consegue viver com ele cheio, com o nosso tanque cheio. Parece que fica cada vez mais difícil permanecer, parece que fica cada vez mais difícil se manter firme, se manter fiel. Mas Senhor Jesus, o Senhor que está aqui nessa noite, começa a olhar cada coração aqui, Senhor. Começa a olhar cada vida aqui diante do Teu altar, se ajoelha e diz: Jesus, eu decidi. Se é uma decisão, se depende de mim, hoje eu decido escolher viver com meu tanque cheio, viver e permanecer na Tua presença, viver e permanecer firme com o Senhor Jesus, de forma que eu transborde aquilo que o Senhor tem me dado. E Pai, em nome de Jesus, começa a, Senhor, tocar a vida de cada um aqui, Senhor. Começa a tocar a vida de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, e começa a produzir algo novo, e que nessa semana o Senhor possa nos ajudar a se livrar de tudo que atrapalha, mas que o Senhor também possa gerar no íntimo do coração mais fome, Senhor, mais desejo pela Tua presença, que o Senhor possa gerar, Senhor Jesus, mais curiosidade por quem Tu és, e que, Senhor, o Senhor possa nos ajudar a nos lembrar todos os dias daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, daquilo que o Senhor Jesus pagou de preço pela nossa vida. E em nome de Jesus, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, nós declaramos um tempo novo do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor está tocando a vida de cada um aqui nesse altar. Em nome de Jesus, Pai.